E aí, galerinha? Tudo certinho? Tudo belezinha? Todo mundo preparado para mais um bloco de Direito Penal na Veia? Vamos aí juntos para você fechar a prova de Direito Penal. Meus queridos, bloco passado nós terminamos o primeiro elemento do crime, né? Nós vimos aí o famoso fato típico. E aprendemos sobre conduta, aprendemos sobre resultado, aprendemos sobre nexo de causalidade, aprendemos sobre tipicidade. E hoje, nós vamos iniciar o segundo elemento do crime, a chamada ilicitude, tá? Também conhecida como antijuridicidade. Aí vai depender do autor, né? Tem autor que coloca lá ilicitude. Tem outros autores que colocam antijuridicidade. Não importa. O importante é que tanto ilicitude ou antijuridicidade quer dizer a mesma coisa. E é isso que a gente vai estudar, tá? Então, primeiro ponto, conceito de ilicitude ou antijuridicidade. Então, o conceito diz: ilicitude é a contrariedade entre o fato típico praticado por alguém e o ordenamento jurídico capaz de lesionar ou expor a perigo de lesão bens jurídicos. Mais uma vez, grifa aí um ponto importante. Ilicitude é a contrariedade entre o fato típico praticado por alguém e o ordenamento jurídico capaz de lesionar ou expor a perigo lesão de bens jurídicos. Meus amigos, então, o que é uma ilicitude? O que é um ato ilícito? Ato ilícito é quando eu faço algo que é contrário a que o fato típico determina. Ou seja, o que é ilicitude? Matar alguém. Matar alguém é ilicitude. Por quê? Está no fato típico, né? E eu contrario o ordenamento jurídico. Mas por que eu contrario o ordenamento jurídico? Simples. Porque o ordenamento jurídico não manda você matar, né? Então, veja, você tem um fato típico que é o homicídio, o fato típico, que é o homicídio, e você tem o quê? A contrariedade do ordenamento jurídico. Qual é a contrariedade do ordenamento jurídico? É matar alguém, porque o correto é não matar. O correto é não matar. Tranquilo? Muito bem. Então, isso é a ilicitude. Mas, meus queridos amigos, meus queridos alunos, meus queridos jovens do direito penal na veia, no nosso ordenamento jurídico, ele fala em excludentes de ilicitude. O que a gente vai estudar nessa ilicitude são as suas excludentes. Olha, Emmanuel, e o que seria excludente? Ora, excludente é aquilo que exclui o quê? O ilícito. Como assim? Eu matei alguém, matei. Matar é um fato típico? É. Tá lá, artigo 121, homicídio. E matar contraria o ordenamento jurídico? Claro, porque o ordenamento jurídico não pede para você matar. Mas aí vão existir situações que a minha conduta, mesmo sendo um fato típico homicídio, mesmo sendo fato típico matar, ela vai excluir a minha ilicitude, tornando essa conduta que era ilícita, tornando uma conduta lícita. E quando é que ocorre? Quando é que ocorre, Emanuel, que eu vou cometer uma conduta ilícita e ela vai se tornar lícita?
quando existem as excludentes de ilicitude. E quais são as excludentes de ilicitude? Estão aqui, ó. Estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de direito. Todas essas excludentes estão previstas em um dispositivo lá no seu artigo 23. Artigo 23 do Código Penal. Então, olha lá. Ó, o que é que o Código Penal diz lá no seu artigo 23? Ele diz o seguinte: não há crime, vê só, não há crime quando o agente pratica o fato. Ora, conduta, pratiquei o quê? Um fato. Que, a priori, o fato é ilícito. A priori, o fato é ilícito. Mas não vai haver o crime, porque, ó, vai haver a excludente. Então, coloca aí no artigo 23 aí na tela, no nosso slide, ó, não há crime quando o agente pratica o fato em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular de direito. Não é? Aí o parágrafo único diz: o agente, em qualquer das hipóteses deste artigo, responderá pelo excesso doloso ou culposo. Pessoal, veja só que o parágrafo único é interessante, né? O famoso excesso punível. Eu posso, né, praticar um fato em estado de necessidade, em exercício regular de direito, em legítima defesa, desde que eu não exceda na minha conduta. Porque se eu exceder na minha conduta, esse excesso vai ser punido. Por isso que chamam excesso punível. Bem, e o que é preciso a gente aprender para detonar nas excludentes de ilicitude? O que é que eu preciso saber? O que é que eu preciso conhecer? Olha, Manuel, isso aqui cai na prova. Meus amigos, aí eu mastiguei. Eu vou mastigar para vocês aí, item por item, bem, ó, bem calmo. E se você seguir esses passos que eu vou colocar aqui, eu te prometo, você não vai errar uma de excludentes de ilicitude, vai estar doutor em excludentes de ilicitude. Agora, tem que seguir os passos que eu vou colocar aqui no quadro para vocês. Seguindo esses passos, não vai ter como errar. Tá certo? Então, ó, que é estado de necessidade. Então, nosso primeira excludente de ilicitude é o estado de necessidade. Ele está previsto no artigo 24 do nosso Código Penal. E ele determina o seguinte, ele disciplina o seguinte. Eu vou falando, vocês vão grifando, tá certo? Que já facilita aí o estudo do estado de necessidade. Considera esse estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual. Grifa aí, salvar de perigo atual. Grifa. Que não provocou por sua vontade. Grifa isso aí também. Nem podia de outro modo evitar. Grifa isso aí. Direito próprio ou alheio. Grifa isso aí. Cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir. Então, de sacrifício, grifa, onde está sacrifício? Sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Bem, eu mandei vocês grifarem justamente o quê? Os elementos do estado de necessidade. Então, cada elemento daquele que eu mandei vocês grifarem, nós vamos estudar. Porque cada elemento daquele, meus amigos, cai em prova. Então, se a gente pegar cada elemento, destrinchar,
não tem como errar na prova. Beleza? Tranquilo? Então vamos ver os elementos ou requisitos, né, que estão aí, requisitos para a existência do estado de necessidade. Perigo deve ser atual. O perigo deve ameaçar direito próprio ou alheio. O perigo não pode ter sido causado voluntariamente pelo agente. Quem possui o dever legal de enfrentar o perigo não pode invocar o estado de necessidade, pois deve afastar a situação de perigo sem lesar qualquer bem jurídico. Inevitabilidade do comportamento lesivo e proporcionalidade, isso aqui é muito importante para a questão do excesso punível. Proporcionalidade entre a gravidade do perigo, que ameaça o bem jurídico do agente, ou alheio, e a gravidade da lesão causada. Requisito subjetivo. Aí a gente vai ver depois. Vamos nos concentrar nesses requisitos aqui. Então, vamos estudar logo o primeiro requisito. Perigo atual. Perigo atual. Vejam aqui que é muito comum você ver a palavra atual iminente. Primeiro ponto do nosso estudo. Aqui a gente vai tratar do perigo atual. Tela. O perigo atual aparece como primeiro requisito da situação de necessidade. Cuida-se de risco presente, real, gerado por fato humano, comportamento do animal não provocado pelo dano ou do fato da natureza. Vejam. Perigo atual, aquele que é real. Perigo atual, aquele que está presente, aquele que é real. Por que é real? Porque eu estou vendo, porque eu estou visualizando aquele perigo. Fogo, 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 eu estou visualizando. É um perigo presente, é um perigo atual. Aí um ponto importante. Esse perigo atual vai ser gerado por 3 situações. Pode ser gerado por 3 situações. Pode ser gerado por um fato humano. Pode ser gerado por um fato humano. Coloca assim mesmo nos teus estudos, que a gente vai analisar cada um. Pode ser gerado por um comportamento animal ou pode ser gerado por um fenômeno da natureza. Tá certo? Então, ó, presta atenção. Vou colocar fato da natureza melhor. Fato da natureza. Fato da natureza. Bem, vamos analisar cada um desses. Primeiro, fato humano. Fato humano. O que seria esse perigo atual em relação à atuação de um fato humano? Vamos lá. O indivíduo colocou fogo no cinema. Tá todo mundo lá reunido no cinema, aí um doido foi lá e tocou fogo lá no cinema. Meus amigos, aquele cinema pegando fogo e tá lá, ó quem tá no cinema, professor Zaqueu, professor Tiago, professor Chapinha, todos nós estamos lá porque nós fomos assistir Aquaman, tá? E o professor Douglas ficou com ciúminho, né?
porque todos nós fomos ao cinema e ninguém chamou ele, né? E ninguém chamou ele, o bichinho. E ele ficou com ciúme. Aí fez, vou botar fogo naquele cinema para queimar aqueles safados. Tá todos nós assistindo um filme, não é? Aí o Douglas foi lá e tocou fogo. Meu amigo, começou o fogo, todo mundo quer o quê? Sair. Mas só tem uma porta. Só tem uma porta, menino. Só tem uma porta e todo mundo correndo para essa porta. Eu dei logo uma cotovelada no professor Isaqueu. Isaqueu, ó, caiu. Professor Tiago veio, eu peguei pelas orelhas dele, ó. Puxei e tirei ele. Professor Chapinha ia abrir a porta, eu peguei pelo cabelinho dele e joguei e eu saí. Os 3 morreram. Vejam, eu agi em estado de necessidade, provocado pelo quê? Um fato humano. Emanuel, e por que tu agisse em estado de necessidade? Ora, diante de quê? De um perigo presente, de um perigo real. Qual é esse perigo atual, presente, real? O fogo. Ora, se nós ficássemos lá, ia acontecer o quê? Morrer. Então, meu amigo, primeiro euzinho, segundo euzinho, terceiro euzinho. Então, se eu não saio, eu morro. Se eu não saio, eu morro. Então, nessa situação, mesmo eu cometendo homicídios, eu agi em estado de necessidade. Por conta de quê? Olha o requisito. Perigo atual. Tá certo? Beleza? Vamos lá. Segundo elemento. Comportamento animal. Comportamento animal. Isso aqui é importante a gente ver pelo seguinte. Para a gente não errar em relação à legítima defesa. Tá certo? Então, ó, perigo atual que vai gerar um estado de necessidade e não a legítima defesa por comportamento animal. Tá lá, não é? O professor Douglas com seu pitbull. De repente, vem passando o professor Isaqueu vem passando com debaixo do braço com um galetinho, né? Um galetinho. Rapaz, quando o pitbull sentiu o cheiro do galeto, soltou-se do braço do professor Douglas e avançou para o professor Isaqueu. O professor Isaqueu, como pistoleiro de faroeste, ó, pistoleiro de faroeste, que ele anda sempre com uma pistola. Quando viu aquele perigo atual se aproximando, o pitbull querendo comer o seu franguinho, ele pega a pistola e dá um tiro e mata o animal. Pessoal, o professor Douglas não incentivou para o cachorro ir. O cachorro avançou por vontade própria dele. Então, isso é estado de necessidade. Fato da natureza. Bora lá. Fato da natureza. Fomos comemorar aí a vitória de vocês, né? Vocês passaram aí na PM, vocês passaram na Guarda Petrolina, Guarda Cabo de Santo Agostinho, todas essas guardas aí, os alunos do Eu Estou Preparado estão passando. Então, eu, professor Isaqueu, o professor Tiago Xavier, né, o professor Johannes, o professor Douglas, fomos comemorar aí um cruzeiro, né? Um cruzeiro para o Caribe, né? Para o Caribe não, para o Havaí, né? Para ver aquelas havaianazinhas, né? Dançando, né? Requebrando, né? Tique-tique-tique, né? Todo mundo querendo, todo mundo solteiro, não é? Todo mundo solteiro. E, ó, fomos para esse cruzeiro. Professor Douglas, professor Tiago Xavier,
professor Isaqueu, o professor deixaram as esposas e vieram para o cruzeiro. Eu não tenho problema, porque eu sou solteiro, então eu já vim, ó, já preparado para a gandaia, né? Então, ó, fomos para esse cruzeiro. De repente, velho, as mulheres que ficaram em casa dos professores, arretadas, porque não vieram com a gente junto para o cruzeiro, lançaram uma maldição. Eu quero é que esse navio se afunde por conta desse bando de safado. Meu velho, praga de mulher pega. Viu? Praga de mulher pega. O que foi que aconteceu? O navio afundou. O navio afundou. Pulamos dentro d'água e, para sobreviver, todos os professores ali observaram que existia um botezinho só. E nesse bote só cabia uma pessoa só. Todo mundo correu para esse bote. Professor Isaqueu, quando foi passado de mim, eu afundei a cabeça do professor Isaqueu, o professor Isaqueu morreu. Professor Tiago Xavier, né? Com aquelas orelhinhas nadando rápido. Professor Chapinha passou na frente dele, professor Tiago Xavier afundou o professor Chapinha. Professor Douglas, todo desengonçado, vindo, eu afundei o professor Douglas. Só ficou eu, o professor Tiago Xavier, brigando pelaquela boia, né? Pelaquela boia. E eu acabei também afundando o professor Tiago Xavier e fiquei com a boia. Eu vou ser processado pelos homicídios? Claro que não. Porque eu agi em estado de necessidade. Diante de quê? De uma situação de perigo atual, presente e real. Qual era a situação de perigo atual, presente e real? Eu ia morrer. Eu ia morrer. Porque eu não ia sobreviver dentro daquela água. Então, diante dessa situação, eu agi em estado de necessidade. Beleza? Entenderam os 3 situações aqui? Então, ó, a doutrina discute o perigo chamado perigo iminente, né? Então, discute-se o perigo iminente, justifica a conduta. Se um perigo iminente justifica a conduta. O que é o perigo iminente? É o inverso disso aqui. É aquele que está prestes a acontecer. Esse não. Ele acontece. Ele está presente, ele é real. O iminente ainda está prestes a acontecer. O que diz a maioria da doutrina? Ora, a lei fala em estado de necessidade, em perigo atual e iminente? Não. Se a lei não fala, então o legislador não quis autorizar essa discriminante. Por quê? Porque quando você vai estudar legítima defesa, meus amigos, está lá, em legítima defesa, perigo atual e iminente. Então, veja, se o legislador quisesse, colocaria também no estado de necessidade. Da mesma forma que ele colocou em legítima defesa. Então, beleza? Tranquilo? Bora lá. Próximo requisito. Vamos voltar aqui para aqueles requisitos ali, ó. Perigo deve ameaçar direito próprio ou alheio. Perigo deve ameaçar direito próprio ou alheio. Meus amigos, veja só. Quando se fala em perigo próprio ou alheio, o dispositivo diz, o código diz, a norma permite que no estado de necessidade eu haja para salvaguardar direito meu ou de outra pessoa. Direito meu ou de outra pessoa. Então, não é só direito meu. Eu posso também agir em estado de necessidade em favor de terceiros. Em favor de terceiros. Tá certo? Então, por exemplo, naquele caso do cachorro, eu vejo que o cachorro vai atacar o professor Isaqueu. Estou ali, ó, estou armado. Fui lá e atirei no cachorro. Então, eu agi em estado de necessidade em favor de terceiros, que era o professor Isaqueu. Tranquilo?
Vamos lá. Próximo. O perigo não pode ter sido causado voluntariamente pelo agente. Olha, presta bastante atenção. O perigo não pode ter sido voluntariamente causado pelo agente. Naquele caso do cinema que eu falei, imagina aí, se o professor Douglas, ele toca o fogo, ele não pode, agir em estado de necessidade. Por que ele não pode agir em estado de necessidade? Porque foi ele que provocou o perigo. Então, eu que provoco o perigo, eu não posso alegar estado de necessidade. Tranquilo? Próximo requisito. Quem possui o dever legal de enfrentar o perigo não pode invocar o estado de necessidade. Quem possui o dever legal de enfrentar o perigo não pode invocar o estado de necessidade, pois deve afastar a situação de perigo sem lesar qualquer outro bem jurídico. Ora, para a gente entender esse requisito, é primordial a gente fazer a leitura do artigo 13, não é? Seu parágrafo 2º. Por quê? Porque eu tenho que entender quem são essas pessoas que devem evitar o perigo, tá? Então não é qualquer pessoa que tem um dever legal de evitar o perigo. Então lá no artigo 13, né, no seu parágrafo 2º, né, ele fala das pessoas que têm o dever legal de evitar um perigo, uma situação, não é, de ilicitude. Tá certo? Tranquilo? Mas eu vou deixar para ver esse artigo 13 no próximo bloco. Então, já a gente volta.